noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma semana de trabalhos iniciados aqui na casa. Todos sintam-se bem-vindos e acolhidos, apesar da chuva, mas a chuva é necessária também, né? E que nós possamos estar aqui confortavelmente na noite de hoje. Pedindo a todos que desliguem os celulares, para que nesse momento que a gente vai passar aqui dentro, possamos estar compenetrados com as mensagens aqui a serem colocadas na noite de hoje. Tá? Pedindo a todos que na hora que a gente for sair, que a gente saia pela cozinha, porque a rampa está escorregadia, então hoje é só por aqui. Tá? E também lembrando a todos que, como todo ano, todo final de ano, o GEL sempre organiza as cestas de Natal que são distribuídas para famílias necessitadas. Então, nós também estamos recebendo doações, tá? Ali na frente, logo aqui na entrada principal, tem uma listagem com os mantimentos que a gente está arrecadando, tá? E, logicamente, que não é para trazer aquela quantidade que está ali especificada, mas quem puder trazer alguma coisa, sem compromisso nenhum, tá? Toda a ajuda ela é bem-vinda aqui para ajudar o Natal das famílias que precisam, tá bom? Então, a gente também pede para que, como de praxe, que devido a esse mau tempo também, aqueles que porventura estiverem sem carona e precisarem de uma carona solidária, que a gente possa também auxiliar, porque é um local difícil, o ônibus aqui é complicado, então quem puder também oferecer uma carona solidária, eu também vou precisar de carona também, né? Então também é bem-vinda a ajuda, tá bom? A gente vai chamar a irmã Clélia para fazer hoje a leitura, preparo do ambiente. O tema que eu escolhi foi felicidade, do livro Reflexões, psicografado aqui na casa pela Márcia. Felicidade não é consequência, e sim causa. A gente decide ser feliz ou não, simples assim. As coisas não vão mudar para ficarmos reclamando dessa ou daquela situação. Temos que amar a vida, independente da boa ou má sorte. Não tenho controle sobre o meu destino, mas tenho sobre a forma como vou enfrentá-lo. Decidir ser senhor de seus sentimentos, optar por ser autocontrole, dirigir os seus pensamentos e escolher os sentimentos que irá cultivar. É nossa grande responsabilidade. A vida é igual para todos, com seus problemas e responsabilidades, só mudando a forma como nos relacionamos com ela. Deus não é injusto. As leis que nos governam confirmam com precisão matemática. A lei é perfeita, o homem é que destrói. Temos que entender que vivemos para aprender, crescer e evoluir. Não escrevemos a história de nossa vida e todas as tramas são consequências de nossas escolhas. Não devemos decidir de todos os nossos sonhos de amor e felicidade só porque um deles não se realizou. Que assim seja, graças a Deus. Nesse momento agora, então, vamos elevar nossos pensamentos, nosso coração ao Altíssimo, para a nossa prece inicial. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, divino amado Mestre, agradecemos mais uma vez por estarmos aqui iniciando nossa semana de trabalhos. Agradecemos a presença dos nossos mentores, dos nossos mensageiros, que a espiritualidade superior cada vez mais nos oriente, nos guie no desempenho de nossas funções, ao nosso irmão hoje que fará o uso da palavra e que possamos absorver cada mensagem aqui colocada na noite de hoje. Fica conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Então, com muita alegria, a gente recebe hoje nosso irmão José Henrique, seja bem-vindo, José Henrique, com o tema da noite de hoje, a insuperável lição da humanidade. Da humildade. Humildade. Então tá, desculpa. Queridos irmãos, uma boa noite. Meu Deus, está parecendo tempo chuvoso. Cadê o ânimo? Boa noite. Boa noite. Melhorou. Que a paz de Jesus esteja em nós, que Ele derrame sobre todos nós as suas bênçãos, o seu amor, a sua harmonia, tudo o que precisamos.
A leitura foi muito importante, lida pela nossa irmã Clélia, e fica aqui uma pergunta: onde está a felicidade? Falou tanto da felicidade. Grande parte acredita que a felicidade esteja fora de nós, quando não. A felicidade está dentro de nós. É uma conquista atingir a felicidade. E quais são os caminhos? Quando a gente fala de caminho, a gente lembra que Jesus sempre falava do caminho. Mas um caminho onde deveríamos marchar, andar. E não um caminho de paralisia, onde muitos acham contemplativamente que as graças vão cair. Quando não, temos que buscá-las. Buscá-la, né, a graça. Então a felicidade é uma conquista. E aí nós vamos aqui trazer um assunto muito importante, porque perguntamos: Jesus, o Messias, qual foi a grande missão do Mestre, se não trazer as leis de Deus para nós? E ele foi um grande revolucionário por conta disso, tanto que foi levado à cruz infamante. Mas, dentro das leis de Deus, qual seria a grande virtude? Naturalmente, muitos devem estar pensando, e que não estão errados, é o amor. Mas aí pergunto: o que é o alto amor? Cumprindo o que o Mestre nos disse na sua trilogia básica: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, o começo é nos amarmos. Então o alto amor é procurar a nossa realidade. É nos amarmos como somos, para virmos a ser. Temos que ter o que para isto? Humildade. Daí o nosso tema, a insuperável lição da humildade. Então poderíamos dizer que humildade e amor são dois temas, são duas virtudes da mesma realidade? Sim. Se eu estou aqui a dizer que o alto amor é o mergulho em nós mesmos, e para isso temos que ter humildade de nos reconhecermos, estamos vendo que são duas virtudes que estão associadas, imantadas uma na outra. Muito bem, o que é ser humilde, né? É a grande pergunta. Mas antes disso, vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Exatamente, os pobres de espírito são os humildes. São aqueles que se reconhecem, são aqueles que se aceitam para a devida mudança. Então precisamos de uma dose muito grande de humildade para nos reconhecermos e nos aceitarmos. Aí está o verdadeiro significado do tema humildade. E creio que Jesus foi um exemplo de humildade. Não que ele precisava se reconhecer. Jesus era. Tanto que ele disse: eu sou. Ele reconhecia o seu estado de espírito puro. Ele reconhecia a sua ligação íntima com o Pai. Daí ele ter dito: eu sou, com S maiúsculo. E nós temos que dizer: eu sou, com S minúsculo. E para entendermos isso, temos que ter humildade. Como é difícil a gente se reconhecer, não é verdade? Parece que a gente se culpa, parece que a gente sente vergonha de assumirmos as nossas deficiências. Por que a gente tem essa dificuldade? E por isso estamos sempre fugindo
sempre escamoteando, sempre camuflando, sempre usando as chamadas máscaras adaptativas. Sabe por quê? Porque ainda temos uma grande dose de orgulho. Eu, invejoso, eu, vingativo, eu, odiento. O que nos remete a estes pensamentos, se não o orgulho? Então, o que se deve entender por pobres de espírito? Está lá no Evangelho, anotado em Mateus 5,3. Uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Então, para adentrarmos o reino dos céus, é necessário essa pobreza de espírito, que nada mais é do que a humildade. Lembra-se do que o Cristo falou? Aqueles que se rebaixarem serão elevados. E aqueles que se elevarem pelo orgulho, pela arrogância, pelo egoísmo, esses serão rebaixados. Rebaixados para que se vejam, para que se observem, para que possam discernir a condição que eles se encontram. Então, lá no Evangelho diz o seguinte: em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus. Por isso eu disse de início, não? São duas faces da mesma realidade. Amor e humildade nos aproximam de Deus. Então esse é o grande trabalho que devamos ter. Quando a gente fala tanto do autoconhecimento, tanto da autoaceitação, e para isso carecemos de humildade. Porque há algo ainda que prepondera em nós, como uma força muito forte, que é o orgulho. O orgulho a ser notado para ser vencido. E diz aqui o Evangelho exatamente isso. A humildade nos aproxima de Deus. O orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura, e isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus. O que é submissão a Deus, senão obedecer às leis de Deus? Vamos lembrar que do latim obediência vem de obe audire, escutar. A escuta da alma, porque Deus está sempre a nos informar através de Jesus e seus mensageiros. Obediência, submissão às leis de Deus. O submisso às leis de Deus não é o orgulhoso. O submisso às leis de Deus é humilde. Tanto que ele diz aqui no Evangelho, ao passo que o orgulho é a revolta contra Jesus. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, Clélia acabou de ler sobre a felicidade, seja pobre em espírito, seja humilde. Aí está o caminho da felicidade. Ser humilde, se reconhecer, se aceitar, para o grande trabalho, gigantesco trabalho da transformação, que não é fácil. Nós seremos sempre açoitados pelo nosso passado e pelo nosso prazer de hoje, pelo orgulho. Então temos que ser pobres em espírito, conforme o entende o mundo. Que mundo é este, senão o mundo interno? Das nossas facetas, dos nossos desvios, das nossas deformidades, de espíritos imperfeitos que ainda somos, e rico em qualidades morais. Mas vamos lá na etimologia, que é muito interessante. Eu fui buscar num livro que não é um livro espírita,
mas um autor que eu sou um admirador, eu sempre cito ele, é um francês, PhD em psicologia, PhD em teologia, PhD em filosofia, tem praticamente todos os livros dele. Chama-se Jean-Yves Leloup. Ele tem um livro interessantíssimo chamado Amar Apesar de Tudo. E lá no capítulo 5, no encontro que ele teve com uma filósofa, Marie Solesme, nos fala do orgulho e da humildade. Olhem o que ele nos diz, corroborando com tudo que foi dito aqui. A palavra humildade, etimologicamente falando, tem como raiz o termo latino humus, que quer dizer terra. Humus quer dizer terra. Passando para o hebraico, dará a palavra Adamá, que lembra Adão. Assim, Adão, que nós podemos dizer Adão, significa argila, terra, terra vermelha. Portanto, segundo ele, o homem humilde é Adão. Claro, etimologicamente falando. Mas por que o homem humilde é Adão? Vamos recorrer ao mito de Adão e Eva. Adão pecou no paraíso, todos nós já conhecemos essa história, e encarnou. Quando ele encarnou, ele reconheceu a sua falta. Isso é no mito. Nós sabemos que Adão representa a raça adâmica, segundo a doutrina espírita. Mas como estamos falando de um mito, ele reconheceu o seu erro. Daí ele ter encarnado. Então, ser homem é reconhecer-se terroso, argiloso. A humildade é a própria condição para ser aquilo que se é. Ou seja, o eu sou com S minúsculo. Para ser humano, essa é a verdade da nossa humanidade. Então, quando nos reconhecemos como seres falíveis, equivocados, desviados do caminho, é interessante isso, que quando a gente se desvia do caminho, segundo o grego, segundo a palavra grega amartia, quer dizer pecado. Quer dizer, segundo a língua grega, quer dizer o erro, o cometimento. E olhem só, errar o alvo. Deus criou as leis para que acertemos o alvo. Quando erramos, o chamado pecado, nós nos deformamos, erramos o alvo. A deformidade do erro provoca no espírito criado pelo Pai, provoca uma consciência de culpa. Nem sempre isso vai fazer com que a criatura raciocine, até que ele vai desembocar no sentimento de culpa. Por ter errado, por ter falhado, por ter se desviado. Isso a nossa querida Joana de Ângeles chama de culpa tormentosa, que nos faz sofrer por termos errado, por termos falhado. Quem que mobiliza tudo isto, senão o orgulho? O orgulhoso não admite errar. O orgulhoso não admite fracassar. Ele se acha tão importante, até que chega o momento do despertar da consciência. O espírito então desperta diante do erro. Esse despertar da consciência e o reconhecimento sincero, todos nós sabemos, chama-se arrependimento. Por isso está lá no Evangelho de Lucas 5,31. Não necessitam de médico, disse Jesus, os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos, os que erram, os que falham, os que se equivocam. E logo depois, Lucas 5,32, Jesus foi muito claro. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento.
Então é o arrependimento que vai nos elevar. O reconhecimento dos nossos delitos. É o arrependimento. E para que a gente se arrependa, vamos nos arrepender de quê? Aí entra o trabalho da humildade. Meu Deus, eu errei. Meu Deus, eu falhei. Vou me perdoar. Vou procurar fazer melhor. E vamos repetir os erros. O que é bastante comum. Porque os nossos condicionamentos são tão fortes, são tão poderosos, que eles nos dominam. Isso está cristalizado em nós. Daí ser uma luta incomensurável. Vamos necessitar, para vencermos etapas, ciclos de muitas e muitas encarnações. Vocês têm ideia de quantas sombras nós temos? Nosso espírito é muito mais sombrio do que luminoso, posso garantir isso. Senão não estaríamos na condição de espíritos imperfeitos. Então, o arrependimento é o caminho. E para nos arrependermos, temos que ser humildes. Em Mateus 4,17, disse assim Jesus, quando pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então guardem isto. Não é a proposta espírita chegarmos à perfeição? Questão 132 do Livro dos Espíritos. Então precisamos nos arrepender. E não ficar criando subterfúgios. Ah, eu não quis dizer isso, eu não quis falar aquilo, eu não pensei, eu não queria ter pensado isso. Claro que falou, que pensou, que fez. Temos que ter essa consciência, meus irmãos. E não nos acharmos importantes e ficarmos criando subterfúgios, camuflagens. Precisamos dessa dose de humildade para o caminho do arrependimento. Porque é o arrependimento que nos chegará para alcançarmos o reino dos céus. Vamos lá, mais uma vez, no Evangelho. Aquele que se eleva, como disse, será rebaixado. No item 3, por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Bom, então nós já vimos claramente aqui, pela leitura evangélica, que nós precisamos ser humildes, e a humildade é a dose que precisamos para o arrependimento, e temos que ser crianças. São os dois atributos para começarmos a jornada para o reino dos céus. Ora, o que é ser criança? Isso é muito interessante. Ah, criança, inocência. Quantas crianças não são inocentes? Em verdade, o que Jesus quis dizer a respeito das crianças? Porque podemos ser crianças e já adultos. Vocês já repararam que a criança não mente? Que a criança, quando está sentindo dor, ela informa, está doendo. Ou então, quando não pode falar, grita, chora, quando está com fome. Qual o nome disso? Autenticidade. Então, vocês já estão entendendo que adentrar o reino dos céus temos que ser autênticos e não hipócritas e não falaciosos. Temos que ser autênticos. Sim, sim, não, não. Não é o que Jesus nos falou? Jesus era autêntico. As pessoas confundem a autenticidade com agressividade. Tem nada a ver. Agressividade é uma coisa. A
austeridade é outra. Jesus jamais se vergou diante dos fariseus, diante dos hipócritas, dos mentirosos. Ele dizia a verdade, ele era autêntico. Agora, claro que para sermos autênticos, temos que ser tal qual Jesus. Como assim? Doce, afável. Jesus, ele retrucava, ele ia em encontro aos comentários equivocados com doçura, com sublimação. Meu irmão, você está errado, meu irmão. É diferente de dizer, meu irmão, você está errado. É o tom da voz. O segundo tom da voz é eu querer dominar. E às vezes até humilhar o nosso irmão que se equivocou. Então temos que usar a afabilidade, a doçura, que eram características do mestre. Então Jesus era autêntico. Então vamos usar essas duas virtudes para adentrarmos o reino dos céus, como nos recomenda o Cristo. Sermos humildes e nos reconhecer e nos aceitar para a devida mudança e sermos autênticos com o outro e conosco. Não sermos mentirosos, hipócritas, para fruir vantagens. Então veja o Evangelho como é maravilhoso. Portanto, aquele que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança autêntica, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe meu nome a uma criança autêntica, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Isso está em Mateus 18:1 e 18:5. Então vejam a nossa tarefa. Sermos humildes e sermos verdadeiros, autênticos. Dou a quem doer. Porque muitas pessoas, e uma grande parte delas, não aceita essa autenticidade. Se magoam, se melindram, porque são orgulhosas. Muitos vão se afastar, eu reconheço. Muitos amigos, que nunca foram amigos, são pseudo-amigos, vão se afastar. Muitos dentro do lar vão até te odiar, porque estás dizendo a verdade. Está tocando na ferida. Mais tarde eles vão reconhecer isto. Então não podemos abrir mão, inclusive aqueles que educam seus filhos, seus netos, temos que dizer a verdade. E não ensinar aos nossos redentos o equívoco, a mentira, a hipocrisia. Porque a hipocrisia é uma grande persona, uma grande máscara do medo. O hipócrita, ele é inseguro, ele é medroso, então ele tenta aparentar aquilo que ele não é, para obter vantagens de alguma forma. Se adaptar no trabalho, se adaptar dentro de casa, se adaptar na relação. E aí vestem aquela máscara da hipocrisia. Vamos a uma lição muito interessante, para que a gente possa dividir esse trabalho, da minha querida, que eu sou um leitor e orador também dela, Amélia Rodrigues. Para quem não sabe, é a grande romancista que viveu na época de Jesus. E ela tem uma literatura muito extensa. E um dos melhores livros de Amélia Rodrigues é A Flores no Caminho, que nós vamos aqui falar da humildade, que foi uma passagem com Jesus Cristo. E a nossa querida Amélia, eu chamo a romancista de Jesus, muito poética, em que o Divaldo Pereira Franco nos traz diversas lições. Ela diz assim, vamos imaginando, como vocês imaginam aqui, quando a Sônia faz essa linda meditação. Vamos imaginar um entardecer
em ruborizada coloração além dos montes, refletindo o leque em luz de ouro sobre a placidez transparente do lago, foi o cenário no qual se apresentou a mensagem de esperança e renovação. Jesus sempre trouxe para nós a esperança, o porvir, e para isso temos que buscar também duas outras grandes virtudes: a paciência, saber que tudo passa. Estamos doentes? Vai passar. Estamos aflitos? Vai passar. E a resignação. A resignação, segundo o Evangelho, é o consentimento do coração. Porque diante das vicissitudes, diante das adversidades, a gente reclama, a gente blasfema. E, portanto, temos que usar o coração, sermos resignados diante da dor e do sofrimento, porque ele não é por acaso. Se não encontramos explicações nesta atual existência, certamente a teremos em existências anteriores. Havia murmúrios no ar, expectativas diversas, espraiando-se as notícias em alvíceras de singular beleza. Os espíritos simples, humildes, se embalavam embevecidos nas visões prenunciadoras dos tempos por vindouros. Jesus trazia essa esperança. Trazia essa esperança nesse sentido, de que o sofrimento é temporário. O sofrimento, ele vai esmerando a nossa alma. Nosso querido Leon Denis diz que a dor educa, a dor faz com que a gente se aperfeiçoe e a dor nos sensibiliza. Ainda no estágio em que nos encontramos, precisamos da dor. Não estou fazendo apologia da dor, mas é uma necessidade para despertarmos. Vocês já imaginaram a nossa condição de espíritos orgulhosos que ainda somos, se tudo fosse um mar de rosas, dentro dos nossos objetivos terrenos? Constituir uma bela família, ter dinheiro, não sofrer de nenhuma enfermidade, tudo está correndo dentro dos nossos desejos. Como nós cresceríamos? Será que nós avançaríamos no campo moral? Absolutamente não. Então precisamos da dor. A dor é que vai fazer com que a gente desperte, que a gente se abra. Então, acostumados à monotonia dos quefazeres cotidianos, o poviléu, o povo simples, os modestos trabalhadores do mar e das vinhas, foram colhidos pelas abençoadas informações do reino de Deus. Como foi dito aqui no Evangelho, autenticidade e humildade, alto amor, nos amarmos porque já estamos nos reconhecendo. Mas Israel, naquela época, como até hoje, aliás, vou fazer aqui uma observação, não sei se eu já falei, eu tenho um amigo médico, judeu, que me deu essa informação e eu achei isso extremamente importante. Sabe o que ele me disse? Que já existe uma corrente dentro do judaísmo que já aceita Jesus como o Salvador. Que mudança! Como as coisas estão mudando gradativamente, lentamente. Kardec, aliás, diz, a natureza não dá saltos, meus irmãos. Mas Israel, naquela época, esperava o quê? Um rei que restituísse o poder a eles, dominados pelos romanos, a dominação arbitrária sobre todos os outros povos, a raça eleita, o orgulho da raça, numa mafiosa ambição
esperava recuperar as glórias terrenas perdidas e transitórias do passado. Meus irmãos, mais de 400 anos de profecias silenciadas pareciam agora quebrados ante a voz do Messias, que atendia os cultos, deslumbrando os pobres, os ignorantes, trazendo as lições. Mas claro que isso gerou grandes alvoroços. Sucediam-se, então, comentários desencontrados, exageradas apreciações. Mas, meus queridos irmãos, nunca se escutaria igual àquela outra, qualquer voz idêntica do Cristo. Porque sabemos que a voz imanta, a voz traz frequências. Por exemplo, na hipnose, todos nós sabemos, a hipnose que aprofunda a criatura na sua abertura. Agora vocês imaginem a voz de Jesus, a frequência, as modulações da voz do Cristo, como penetravam nas almas. A autoridade nele, que eu falei agora, a austeridade, se confundia muitas vezes com a meiguice e a sabedoria. Jesus era austero, mas também era meigo e sábio. Tudo isso se exteriorizava sem atavios, sem adornos, sem enfeites. A sua presença, a sua energia infundia respeito e granjeava afeição. A modesta e colorida Cafarnaum fora aquinhoado com os ensinos, e dentre os que o seguiam, na íntima condição de amigos, os apóstolos, os discípulos, muitos eram daquelas bandas frescas e formosas, de todos conhecidos, os apóstolos, tornados importantes e até invejados. O sentimento detestável, não é? A inveja. Os invejosos sofrem de complexo de inferioridade. Seus orgulhos não admitem o erro. E quando erram, sofrem rotundamente. E se sentem nesse processo de complexo de inferioridade por terem errado. Aí passam a invejar aqueles que acreditam que são vitoriosos e que nem sempre o são. O invejoso sofre. Imaginem os apóstolos escolhidos como eram invejados. De um para outro momento, porque foram escolhidos. Que reino, afinal, seria o dele? Interrogavam-se todos, os curiosos, os interessados. A verdade é que ele se dizia o embaixador de Deus, o Filho de Deus, com uma única missão: reunir as ovelhas ante o seu cajado. O pastor, o bom pastor, reunindo as ovelhas desviadas, tresmalhadas, para que elas pudessem seguir até o redil de amor. E claro que o Cristo criou muita confusão, anseios, curiosidades. As pequenas rodas de ouvintes alongavam-se em comentários demorados, terminadas as suas explanações revolucionárias. Por isso que Jesus disse que não iria trazer a paz, e sim a espada das divisões. Jesus segmentou, os orgulhosos, os fariseus, os doutores da lei e os humildes, aqueles que abraçaram o amor. Jesus foi a causa das divisões. Por isso que ele disse: eu não vim trazer a paz e sim a espada, porque houve uma guerra. E também as divisões internas, das lições pormenorizadas do amor dentro de nós, com as nossas sombras. Nós somos divididos.
entre o que praticamos e aquilo que queremos praticar. Já seguir o bom caminho, ser uma boa ovelha. Nesse clima de contrariedades, de dubiedades, de expectação, olhem que lição linda naquela tarde. Enquanto se fizer uma pausa natural, no encontro de costume entre amigos, surge a astuta Salomé, orgulhosa, dedicada à mãe, acercou-se traindo na face a angustiosa indagação que lhe desejava propor. Isso vocês vão encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 27. Como o momento se fizesse próprio, a esposa de Zebedeu, ela era casada com Zebedeu, sem delongas ou circunlóquios, foi direto ao assunto. Senhor, desejaria que ao triunfar a tua luta, quando seja instalado o reino, coloques os meus 2 filhos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Sem dar-se conta da grave solicitação, exultava, antevendo o futuro radioso e feliz porque anelava, ansiava. Nem sequer percebeu as expressões de amargura e espanto desenhada nos rostos marcados dos membros do colégio, todos reunidos pelos vínculos do amor. Era um desejo de uma mãe ansiosa que os filhos ficassem ao lado do Cristo. O mestre, que penetrava o ádito, os recônditos dos corações, ele sabia de tudo. Nada enganava Jesus. Ele conhecia as paisagens íntimas das almas. Compreendendo o zeloso carinho da genitora apressada, ele obtemperou. Ou seja, obtemperar significa falar com humildade. Eles, os filhos, estarão dispostos a beber da minha taça da amargura? Jesus sabia o que o aguardava. Aquela interrogação direta e ante o olhar percussiente, penetrante, encaminhado aos candidatos, os filhos, estes, comovidos, redarguiram a uma só voz: estamos dispostos a sorver todo o conteúdo da tua taça da amargura. Havia sincera honestidade na resposta clara e decidida. No entanto, Jesus, conhecendo os meandros complexos da alma humana e os mecanismos das leis soberanas, sem entusiasmo, esclareceu. Olhem a resposta do Cristo. É certo que bebereis da minha taça. Quanto, porém, a vos sentardes ao meu lado, ao Pai compete determiná-lo. Não ele, Jesus. Não a mim, disse ele. Aquela resposta contundente, concisa, sem rodeios, sem circunlóquios, não encontrou receptividade na família Zebedeu. Os discípulos, porém, tomados de ira, investiram com olhares furibundos, furiosos, e expressões agressivas contra os 2 ambiciosos candidatos. Como o momento se fizesse grave, o Senhor, lúcido e calmo, lecionando o que ele era, humilde. E foi, como disse lá no início, a grande virtude que o Cristo nos trouxe para adentrarmos o reino dos céus. Condição essencial para a vitória no seu reino, propôs sintético: quem desejar ser o primeiro, seja o escravo, o servo do último. O próprio Cristo nos disse que ele veio para servir e não para ser servido. Isso é de uma profundidade muito grande. Aqueles que praticam a mínima caridade
sabem o que eu estou falando. Quando você pratica a caridade, quando você serve, e a casa espírita, a mão cheias, nos traz oportunidades de praticar a caridade, sabe o que acontece? A gente sai de nós. A gente vai sufocar o nosso orgulho, nosso egocentrismo, o nosso egoísmo. Em primeiro lugar, eu e mais eu, e acabou. E como nós sofremos com isso, na nossa grande derrocada moral. E quando olhamos o outro, com as suas necessidades, com as suas dificuldades, nós estamos saindo de nós, desse orgulho dominante. Desta forma, aí está o grande caminho que se encontra na bandeira do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Então, quando a gente serve, deixando de olhar para nós mesmos, estamos verdadeiramente nos salvando. A noite tombou em crepe negro, salpicado de estrelas cintilantes. Vejam Amélia com a sua poesia maravilhosa. Os últimos revérberos, ou seja, irradiações do poente, continuavam à distância, coroando as corcovas das montanhas altaneiras, longes. Um dia aqueles amigos, por enquanto desatentos, compreenderiam o profundo significado da lição. Então, a Amélia aqui faz uma menção muito pertinente à reencarnação. Porque muitos ainda não compreendem as lições de Jesus. Por lhes faltar alcance, estatura moral, são ignorantes no sentido de ignorarem as leis de Deus. Mas um dia vão se informar, vão reencarnar, vão aprender, serão orientados. E aí a grande importância, não digo nem das casas espíritas, mas do lar. A educação moral, como está faltando hoje, as crianças soltas, liberadas para o que querem fazer. Um dia, pela dor, tudo isso se modificará. Não há jeito. Deus quer que cheguemos na sua destinação. Todos seremos perfeitos, meus irmãos. Agora, enquanto estivermos aferrados aos equívocos, estaremos a braços com a dor, nos resvaladouros dos sofrimentos, que chegam a uma condição que nós vamos ter que despertar. Por que sofro? Qual a razão do meu sofrimento? Por que estou assim? É o despertar da consciência, a verdade. Os reinos humanos se erguem sobre as bases da dominação odienta e ruem, transformando-se em escombros. Nós estamos vendo isso atualmente. As guerras fratricidas, de irmãos matando irmãos. E quando eu sempre digo que não é só o irmão, está matando Deus. Se o reino de Deus está em todos nós, quando somos aniquilados, a criatura que nos aniquila está matando Deus. Que está nele, está em mim. Não foi o que Jesus nos informou? O reino de Deus não encontra-se nem aqui, nem acolá. Encontra-se em todos nós. Há algo mais excelso do que isto? Sabendo que Deus está em nós, nos dirigindo, embora sejamos surdos e cegos, às leis de Deus, que um dia teremos, obviamente, que encontrar para nos consubstanciar no processo evolutivo. Os impérios terrenos se levantam sobre os solos, onde cadáveres insepultos. O que a nossa querida irmã quis dizer? São aqueles que ainda não despertaram.
São mortos em espírito, por isso são insepultos. E não os cadáveres que nós imaginamos que são sepultados. Os transformam em pântanos, os quais se afundam depois. As civilizações grandiosas, erigidas e comandadas pelos punhos da guerra e do orgulho, construções de um dia, passam. Tudo passa. Convertendo-se, infelizmente, por que não felizmente? A gente fala de infelicidade que eles estão passando, mas às vezes é um móvel para que sejam felizes. Transformar as infelicidades em felicidade. Não foi lido pela nossa irmã. Mas tudo passa. Convertendo-se em ruínas tristes, ermas, logo depois. Os povos se levantam e sucumbem no voraz perpassar dos séculos e dos milênios. Vejam como o nosso tempo é lento, é moroso. Vamos precisar de séculos, de milênios para nos alçarmos, para nos humilharmos, nos rebaixarmos e aí então nos elevarmos. É o tempo que é moroso. Porque tempo e espaço são relativos, como nos afirmou Einstein. Nosso tempo é um tempo que nos faz nos arrastar. Comprimidos que somos por esta massa chamada oxigênio, que precisamos, mas também o mesmo oxigênio que nos dá a vida, ele nos mata. Quando nos enferruja, segundo a química, aí vamos almejar absorver mais do que 1000 litros do bendito nitrogênio. Um elemento químico mais sutil, mais suave, devem ser as características de espíritos mais elevados, em orbes mais elevados, onde impera o nitrogênio e não o oxigênio. São séculos e milênios que teremos para irmos conquistando esse reino dos céus. Guardaram a austeridade, a autenticidade e a humildade. Requisitos primordiais. Sermos crianças autênticas, verdadeiras, mesmo que isso nos doa, que faça a criatura doer para que ela acorde. Vamos trabalhar a autenticidade, vamos trabalhar a verdade. Ah, mas eu tenho a minha verdade, o outro tem a verdade dele? Concordo. Mas e aí? A verdade se encontra no Evangelho do Cristo. Princípios ético-morais inatacáveis. Não há outro. É o princípio ético e moral do Evangelho de Jesus, que nos trouxe exatamente as leis de Deus. Então, o reino de Deus, que vem sendo erguido na mente do homem, com os alicerces nas terras dos corações, esse jamais passará. Seu povo se identificará pelo amor. Suas características serão a mansidão, bem-aventurados os mansos, a concórdia, a harmonia e a cordura. O que é cordura? É o afeto. É o afeto sublime, carinhoso, filho dileto do amor, os afetuosos. É certo que ainda há muito equívoco a tal respeito. Muitas Salomés e candidatos sem número aspiram a posições de destaque, aspiram lugares, aspiram brilho, um brilho equivocado, que não é brilho, é escuridão. Muitos querem exatamente isso. É o orgulho que nos impulsiona em busca desse brilho, o brilho do destaque. Somos eleitos,
dentro das nossas comunidades. Mas não é este brilho que temos que buscar, meus irmãos. Quando Jesus se transfigurou no Monte Tabor, ele se transfigurou em quê? A ponto de enceguecer os apóstolos que estavam ali embaixo. Jesus se transfigurou em luz. Não só para mostrar que ele era luz, ele estava encarnado, ao lado de Elias e Moisés desencarnados, dois queridos irmãos, mas não só isso. Jesus estava a nos mostrar que todos temos a luz. Agora, essa luz só irá se pronunciar quando fizermos e praticarmos as leis de Deus. O tempo, todavia, na soberana tranquilidade de ensinar e corrigir lentamente, cuidará de fixar em cada ser que o primeiro será sempre aquele que se fizer o servidor do último. Ou seja, viemos aqui para servir e não para sermos servidos. É o trabalho da caridade. É o trabalho do amor ao próximo. Aí sim vamos nos desvinculando dessa grande estratificação que está em nós. O orgulho, o edifício imponente, a opulência, a riqueza, o padrão de poder, de que estamos sendo superiores aos demais através da humilhação. Por isso, temos que ser o último. Até esse momento, nos diz a nossa querida Amélia Rodrigues, a insuperável lição da humildade vai acenar para todos nós, chamando, chamando e chamando. Então estamos agora dentro de um chamado. Sejamos humildes, companheiros. E a humildade inicia-se, como disse, nesse trabalho do autoconhecimento. Sermos sinceros, não com aqueles que nos circundam, mas também, mas sermos sinceros, leais conosco mesmo. E diante do erro, do equívoco, do delito, nos arrependamos. Lembram-se? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. É o arrependimento. É o reconhecimento sincero, genuíno, autêntico, promovido pela humildade, o alto amor, que nos elevará. Ficaremos em êxtase, mas também nos elevará, porque nos rebaixamos, como nos informa o nosso Evangelho. Olha, companheiros, não há doutrina mais pontual do que a doutrina espírita, com todo o respeito que tenho às demais, porque ela fere as questões principais da alma. O espírita, aquele que realmente abraça a doutrina espírita, a cada dia ele não é mais o mesmo. De tantas lições prenunciadoras do futuro que nos aguarda. A felicidade, a verdadeira felicidade. É um estado de êxtase, de bem-estar. E sabem de uma coisa? As nossas células, benditas células, 100 trilhões de células, agradecem. E aí estaremos no caminho da saúde. No caminho da saúde integral. Porque o processo de integração é exatamente este. Nos integrarmos com a nossa realidade. Fazer, como diz o Jung, o choque dos opostos. Do que sou verdadeiramente, o que eu pretendo ser. Regular tudo isto. E esse choque dos opostos nos dá a vida. Como ele mesmo disse, o Jung.
A vida nasce do atrito dos opostos. Nós somos ainda essas criaturas que vivem sob o regime da oposição. E é esse o caminho. É árduo. É árduo. Às vezes fatigante, mas não há outro. E aí temos que ter a perseverança, a vontade de vencer, a determinação. Sairmos da condição de uma semente de mostarda, a fé, para uma fé robusta. E essa fé robusta, nada vai nos demover da ideia fundamental de prosseguirmos, seguindo Jesus, sendo humildes e autênticos, e nos arrependermos. O que dizer diante desta belíssima lição? Ainda somos tais quais os 2 filhos de Salomé? Ou já estamos mudando de postura? É algo para nós pensarmos. Queremos os prazeres externos materiais que nos submetem às suas condições? Ou queremos ser felizes internamente? A felicidade da alma, que é algo extraordinário. Sendo humilde, sendo autêntico e nos arrependendo dos erros cometidos. Paz no coração a todos nós, homens, todos nós, de boa vontade, assim seja. Nosso irmão José Henrique vai fazer a nossa prece final. Irmãos de coração, após essa lição do Mestre Jesus, o exercício da humildade, da autenticidade, da caridade, que possamos criar nesse instante um leque de amor. Abrirmos nossos corações ainda um tanto endurecidos para atender todos que sofrem, todos que padecem, todos que estão em convulsões morais, aqueles que ainda não encontraram a Ti, Jesus, perdidos, desarvorados, ensandecidos. Derramemos nossas energias mais sublimes sobre esses irmãos para que eles despertem, acordem diante da missão que os aguarda. Viemos para servir e não para sermos servidos. Guardemos isso, queridos irmãos. E nós próprios, espíritos ainda imperfeitos, possamos receber com os nossos corações a presença de Jesus em nós, com seu olhar doce, dúlcido, penetrante, com as suas mãos lânguidas a nos acariciar em nossos momentos de dificuldades, e o seu imenso abraço, como ele sempre abraçou a humanidade, a fraternidade. Nosso guia e modelo, Jesus, tu aqui estás, como mesmo disseste, quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, lá eu estarei. E Jesus está aqui, está em nós, para que possamos exercer as virtudes que Ele nos trouxe, todas elas regidas pelo amor, o amor que sustenta a vida,
o amor que sustenta nossos corpos, o amor que sustenta o universo, as galáxias, o amor que é o próprio Deus. Deus é amor. E se Deus está em nós, nós somos amor. Precisamos abrirmos-nos a este amor que está em nós, nos amando e amando o próximo, assim como a Deus. Estamos no caminho, Jesus. E pedimos a Ti, nos momentos de tropeços, que nós possamos nos soerguer para seguirmos firmes, intrépidos, no caminho da vitória espiritual ao Teu lado, Jesus. Pedimos então, querido Mestre, pedimos a permissão para encerrarmos em festa a Tua presença em nós e esse trabalho desta noite. Que essa casa espírita de luz seja sempre abençoada para seguir seus ditames, suas jornadas, a caminho do esclarecimento, a caminho do acolhimento dos que aqui batem a porta em busca de um consolo. É a doutrina espírita, o Consolador prometido por Ti, Jesus, que está aqui presente em todos nós. Graças a Deus, Mestre amado, e que a cada instante possamos sentir a Sua sutil presença em todos nós. Que assim seja. Agradecemos a presença de todos, o silêncio respeitoso, e que possamos seguir em paz para os nossos lares. Uma boa noite e uma boa semana para todos nós.